galera! O meu nome é João Vitor Panda e esse aqui é o mais novo episódio do Crônicas de Nada. Acharam que eu tinha partido dessa pra uma melhor? Ainda não. Passei as últimas semanas aí que não teve Crônicas de Nada dentro de um caixão que por sua vez estava dentro de um sarcófago, que por sua vez estava dentro de uma catacumba, que por sua vez ficava dentro de uma masmorra, que por sua vez ficava numa porta secreta escondida no fundo de um porão, que por sua vez ficava embaixo da mansão dos mortos, que por sua vez ficava na rua dos bobos número 0. E eu saí, me desvencilhei aí de todas essas clausuras, todas essas prisões e voltei aqui para esse ambiente que ao mesmo tempo é virtual e ao mesmo tempo é orgânico, que é um podcast e que é o interior do seu ouvido. E cá estou porque, bom, nas últimas semanas eu até tinha coisas para falar, talvez, mas o meu bloco de anotações do Crônicas de Nada, que são as coisas que eu anoto para poder, talvez, vir aqui falar, estava vazio. Tinha uma coisa só que eu tinha pensado em falar, e talvez se eu até tivesse sentado para começar a gravar, começar a falar, né, eu teria conseguido falar muitas outras coisas, porque eu sempre subestimo o quanto, não o quanto eu tenho coisas para falar, mas o quão fácil é gravar esse programa, tá ligado? Eu tenho que lembrar sempre, não posso me esquecer, que o nome desse programa é Crônicas de Nada. Tipo, as pessoas não podem entrar com uma grande expectativa aqui. Tem nada no nome, tá ligado? E se a ideia do negócio é ser um print screen do meu cérebro naquela semana, basta que haja uma semana e que eu ainda tenha cérebro. Então lá vamos nós. O que me motivou a anotar outras coisas pra falar aqui hoje, outras grandes coisas, né? Outras grandes temáticas, outros grandes assuntos, é que ontem eu estava olhando o TikTok antes de dormir. Sim, eu fico assistindo o TikTok até pegar no sono. Como eu trabalho com TikTok, né? Eu tenho essa desculpa aí, né? No meu caso, não é estar cronicamente online, as redes estão destruindo o cérebro das pessoas. No meu caso, é apenas ser workaholic mesmo, né? Eu tenho que estar vendo o que o pessoal tá fazendo no TikTok. Pra eu fazer também, né? Pra eu ganhar dinheiro. Mas eu tentei ser que nem a Júlia, minha namorada, que ela faz a higiene do sono, né? Ela, antes de dormir, joga sudoku ou lê um livro. E daí ela dorme. Tipo, ela não tá olhando pra uma tela, ela tá olhando pra um papel. E ela dorme muito melhor. Tá ligado? Mas não sei se ela dorme muito melhor que eu. Ela dorme muito melhor que ela dormia antes. O meu problema é que eu tenho um sono muito bom. Tipo, um sono profundo. Um sono que só é interrompido quando eu fico com vontade de mijar. Porque eu sou muito hidratado. Então eu sempre acordo lá pelas 7 da manhã pra fazer um xixi. E volto pra segunda etapa do meu sono. Mas como eu já durmo muito bem, eu não sinto uma motivação tão fervente, assim, tão incisiva de fazer uma higiene do sono adequada. Aí eu estava lá no meu TikTok, de bobeira, quando de repente um vídeo que o meu amigo Igor Carioca, né? O sobrenome dele não é Carioca, mas ele é um amigo Igor que eu tenho, dentre alguns outros, eu acho, Igors que eu conheci na vida, e ele nasceu no Rio de Janeiro. Meu amigo Igor Teles, Carioca, republicou um vídeo que era o seguinte: era um Papai Noel 3D, uma animação 3D do Papai Noel, assim, que sabe-se lá Deus de onde foi tirada, e duas imagens estáticas de duas ruas à noite. A primeira, né, no primeiro plano, Papai Noel vinha correndo em direção à câmera, e quando trocava a segunda imagem estática de uma rua à noite, o Papai Noel já estava correndo, se distanciando da câmera, né, correndo para longe de nós. E a legenda era assim, POV, when you use the infinite stamina glitch when you're going home drunk at night. Tá ligado? Tu usa o bug da energia infinita quando tu tá voltando bêbado pra casa à noite. E deram o Papai Noel correndo no meio da rua.
Cara, isso me despertou memórias, assim, porque apareceram pra mim recentemente vários TikToks que são sobre isso, né? Sobre, tipo, quando as meninas vão voltar pra casa do rolê, daí elas estão rachando um Uber e tal. Aí quando um homem vai voltar pra casa do rolê, aí ele está sozinho à noite na rua fazendo uma peregrinação, assim, sabe? Tipo, assim, eu vou caminhar 18 quilômetros bêbado às 4 da manhã. Eu acho que isso é muito male core, assim. É muito experiência masculina. E óbvio, né? É uma experiência masculina porque, porra, mulheres têm medo de sofrer violência na rua, né? Tem esse lado. Mas também, tipo, óbvio, esse lado faz parte da coisa, né? Mas também tem o fator de que, sei lá, mano, em decorrência dessa coisa, a experiência profundamente masculina de você, caralho, voltar muitos quilômetros sozinho pra casa à noite, ainda sob o efeito de todas as coisas que estão no seu cérebro e na sua corrente sanguínea, é uma experiência muito interessante. E naquele momento me foi uma experiência um pouco nostálgica, assim. Dois pensamentos se ramificaram na minha cabeça. O primeiro foi essa nostalgia, assim. Hoje em dia acho que eu sou um pouco mais. Eu sou menos madrugada, assim, tá ligado? Mas, porra, eu cresci numa cidade pequena sendo homem, tá ligado? Então pra mim era muito normal isso. Eu lembro das pessoas me oferecendo carona pra voltar pra casa. Tipo, mano, minha mãe vai vir me buscar, tá ligado? Uma amiga minha me falando. Lembro um dia que a gente foi fazer alguma coisa, fumar alguma coisa lá, beber alguma coisa. E daí eu lembro claramente da minha amiga, a gente na porta do lugar, e ela falando assim, cara, a minha mãe literalmente está vindo aqui de carro me buscar. Ela te conhece, tá ligado? Ela é amiga da tua mãe. E aí, se eu pedir pra minha mãe, ela te deixa na porta da sua casa, mano. Tranquilamente. Tipo, é de madrugada, você não precisa andar sozinho na rua agora. Mas naquele momento eu tava sentindo esse sentimento de não, eu preciso fazer a minha jornada solitário, bêbado de madrugada no meio da rua. Tipo, muito obrigado pela carona, minha amiga, mas essa jornada eu preciso fazer sozinho, tá ligado? E na verdade era mais porque eu queria voltar pra casa ouvindo música mesmo. Mas, sabe, eu tinha a oportunidade de entrar no conforto de um carro e simplesmente chegar na minha casa. Mas eu queria não, eu quero botar meus fones de ouvido e caminhar aqui 4, 5 quilômetros sozinho na rua de madrugada, sob o efeito de coisas. E daí, óbvio, o TikTok era sobre você fazer isso correndo. E eu nunca fui nenhum atleta, né? Sempre fui um gordinho simpático. Mas eu lembro disso, de ter momentos de pensar assim, caralho, se eu saísse correndo agora? E realmente existe essa coisa de eu pensar, tipo, pô, eu tô. Eu sei a quanto de distância eu tô da minha casa. Será que eu consigo chegar na minha casa correndo sem parar? Tá ligado? Ideia de bêbado. E daí eu começava a correr na rua, assim. Cara, e é muito doido lembrar, assim, do som do meu sapato batendo no asfalto um pouco molhado, de sereno, e só os meus passos ecoando pela rua completamente vazia, eu passando por baixo da luz alaranjada dos postes, o frio da madrugada me abraçando, me cortando, me envolvendo, me sufocando, e a minha respiração ficando ofegante, mas eu pensando, não, é óbvio que eu consigo chegar correndo até minha casa. E aí, de fato, eu chegava, tá ligado? Essa distância específica do final do caminho. Muito foda. Aí, outra coisa que eu pensei, para além desse sentimento nostálgico, né, de voltar de uma noitada numa peregrinação masculina solitária. E eu não sei, eu acho que para pessoas que não nasceram numa cidade pequena como eu, essa coisa ainda existe, né? Não sei, homens aí da audiência, ou sei lá, até mulheres, né, de repente que já tiveram essa experiência, mas eu acho que, infelizmente, por causa de questões sociais é bem complicado, né? Mas eu acho que em cidades grandes também o pessoal deve passar por isso, né? Eu acho que na minha cidade, que era uma cidade pequena, onde tem menos crime, porra, isso era ainda mais simples de acontecer, sabe? Fantástico. Mas essa outra ramificação era: eu já tive vários sonhos, alguns sonhos recorrentes que eu tenho. Top 3 sonhos recorrentes que eu tenho. Vamos lá, vamos entrar nessa. Sonho e memória, né? Esse é o Crônicas de Nada. Sonhar que eu estou voando, sonhar que eu estou correndo, sonhar que eu estou dirigindo. Desses, o mais frequente é sonhar que eu tô dirigindo. E eu não dirijo, então é um pesadelo. E sempre no sonho é tipo uma situação de perigo, um acidente, uma cagada. E eu acho que esse sonho deriva do fato de que eu tenho medo de dirigir mesmo. E eu sempre converso sobre isso com as pessoas: de, pô, eu não quero dirigir, eu sou muito distraído, eu tenho medo.
O terceiro lugar é sonhar que eu tô voando. De vez em quando acontece, e esse é um sonho maravilhoso, assim. Tipo, o sentimento de pensar, ah tá, lembrei, eu tenho a habilidade de voar e sair voando. Caralho, que sonho bom. Mas sonhar que eu tô correndo também é recorrente. Várias vezes eu já sonhei que eu tava correndo. E aí o que eu me perguntei? Será que nesses sonhos que eu sonhei que eu tava correndo, será que eu tava bêbado no meu sonho? Veja bem, não que eu dormi bêbado e sonhei bêbado. Não é um sonho bêbado nesse sentido. Mas será que dentro da realidade onírica do cinema subconsciente, que é o sonho, será que lá dentro eu tava bêbado? Porque eu não sou de correr, tá ligado? Eu não sou atleta, eu não corro. Não sou de correr. Acho que uma das poucas situações de correr é essa, de estar bêbado voltando pra casa. Tá ligado? Então será que eu estou bêbado nesses sonhos que eu estou correndo? Eu estou sonhando que eu estou bêbado? Será que é possível sonhar que você está bêbado? Porque eu não lembro dessa memória específica. Eu nunca sonhei que eu estava em algum estado alterado de consciência. Ah, eu sonhei que eu estou bêbado. Sonhei que eu estou chapado. Sonhei que eu comi cogumelo. Sonhei que eu tomei LSD. É possível, será? Porque, tipo assim, eu já tive aquela experiência, né? Supostamente. Vamos supor que eu já experienciei essas coisas. Eu consigo sonhar que eu estou nesses estados alterados de consciência? Alguém já teve essa experiência aí? Pra me contar? E será que eu consigo sonhar com algum estado alterado de consciência que eu nunca experimentei? Se eu sonhar que eu tô fumando crack, é possível sonhar que eu tô fumando crack? E sentir a brisa do crack que a minha cabeça imagina que é a brisa do crack? Hein? Vou ficar pensando nisso hoje à noite antes de dormir, pensando, caralho, fumando crack, fumar crack, fumar crack, crack, metanfetamina, fumando crack, metanfetamina, injetando heroína, fumando crack, metanfetamina, injetando heroína, fumando crack, metanfetamina, injetando heroína. Que daí, de repente, estando no topo da minha consciência, esse pensamento, ele desce pro inconsciente e eu consigo sonhar que eu tô fazendo essas coisas. Será que é possível? Bom, eu queria falar também sobre morte e sobre vida. Mas eu tava pensando qual que eu ia falar antes. Se ia ser a morte ou se é a vida. Então eu acho que eu vou seguir a ordem natural das coisas, né? Primeiro a vida, depois a morte. É, queria falar de coisas que aconteceram na minha vida aí, nesse período que eu não estava gravando o Crônicas de Nada. Muitas coisas aconteceram na minha vida. E eu acho que, assim, muitas coisas acontecem na vida de todo mundo, né? Mas algumas coisas estão acontecendo na minha vida por causa da forma que eu estou apresentando a minha vida. Porque assim, eu acho que eu me coloco aí no mundo como uma pessoa da experimentação, de experiências, de fazer coisas e de, sabe, topar as paradas. Não necessariamente eu seja tão assim, mas eu acho que eu estou vendendo essa imagem. Porque os vídeos que eu faço é tipo, uma pessoa me convidou pra ir no aniversário dela e eu não conheço ela. E eu fui no aniversário dela. E daí eu gravei um vídeo sobre isso e postei. Eu convidei uma pessoa que eu não conheço pra vir almoçar aqui na minha casa. E aí eu tive essa experiência. E daí eu gravei um vídeo lá e postei. E eu tive umas outras experiências nesse sentido. E eu acho que o acúmulo dessas experiências me faz parecer uma pessoa que está disposta a viver o maior tipo de experiências possível. E até certo ponto, eu acho que isso é bem verdade. Até certo ponto. Porque ainda tem o lado que eu sou muito preguiçoso. E assim, talvez eu prefira ficar em casa assistindo um filme, ou um vídeo no YouTube, ou cozinhando, ou pedindo uma pizza e tomando uma cerveja, ou vendo um jogo do Fluminense, ou, tá ligado? Entende? Enfim, portanto. Só que, bom, aceitar convites está me fazendo receber alguns outros convites. O que aconteceu? Um maninho chamado Leonardo Zanello, grande beijo aí pra ele. Ele me mandou mensagem no Instagram e falou assim: cara, eu consigo um ingresso pra ti pra gente ir no jogo do Coxa.
Vamos no jogo? Curitiba e Cianorte, pelo Campeonato Paranaense. E, porra, ano passado eu fui no show do Red Hot Chili Peppers, no estádio Couto Pereira, o estádio do Curitiba Futebol Clube. Aí eu pensei assim, porra, legal esse estádio aqui. Eu gosto de futebol, né? Então eu gosto de conhecer estádios diferentes, não conheço muitos ainda. Eu já fui no Maracanã, eu já fui no Estádio Monumental lá de Montevidéu, do Uruguai. O estádio onde a primeira Copa do Mundo foi jogada, tá? Eu e o Evaldo fomos lá explorar o estádio. Entramos por debaixo das arquibancadas, nas catacumbas do estádio. Tem um museuzinho do futebol lá, muita curtição. Eu já fui no Pacaembu, né, em São Paulo, que eu fui no Museu do Futebol, e daí dá pra ir lá. Falei Maracanã, eu fui no Maracanã. Eu já fui na arena do Joinville Esporte Clube, né, da cidade de Joinville. Eu já fui na arena da Baixada, do Atlético Paranaense, assisti Corinthians e Atlético Paranaense. E eu tinha ido ao Couto Pereira, mas para assistir um show. E daí eu pensei, quero vir num jogo aqui, né? E daí o mano me convidou, falou, porra, vamos lá, eu te arrumo um ingresso, te busco na tua casa. Tipo, caralho, o maluco veio aqui de carro me buscar, porque era caminho, né, da casa dele pro estádio. Eu falei, porra, vambora, tô dentro, vamos viver essa experiência. O cara ainda me pagou uma cerveja, tá? Muito brother. E um amigo dele ainda me ofereceu um negócio lá. É porque assim, amigos, ele faz parte de uma torcida organizada chamada Cochapados, com o Coritiba até a última ponta. Aí você pode imaginar o que a boa gente da torcida Cochapados, galera, gente fina, firmeza, fui muito bem recebido lá, tá? Porra, e ainda depois que eu postei o vídeo, o pessoal comentou, porra, pode voltar, pode vir ver mais jogos, sempre vai ser bem recebido. Me senti realmente bem recebido. Mas vocês podem imaginar o que me foi ofertado pela boa gente da torcida Cochapados com o Coritiba até a última ponta. E aí vocês imaginam aí na cabeça de vocês se eu aceitei ou não. E daí eu estava lá, né, tendo essa experiência. Porra, muito maneiro. Curitiba ganhou de 2-0 e os dois gols, eu tava atrás do gol, em cima da torcida organizada do Curitiba. Porra, bateria espetacular. 2 pontos de interesse meu, né? Percussão e futebol. E os dois ocorrendo ao mesmo tempo eu acho muito interessante. Então eu tava lá tentando aprender as músicas da torcida do Coritiba junto com a torcida, ouvindo o repique, o bumbo, a caixa, o surdo, coisa arada, bandeiras voando, a galera curtindo, tomando uma cerveja. Porra, maneiríssimo, maneiríssimo. E os dois gols foram feitos para o lado que eu estava atrás do gol. Então, né, eu vi o gol de pertinho. Porra, muito legal. Muito legal, muito maneiro. Aí saí de lá completamente lelé da cuca, fui no McDonald's, fui a pé, assim, tava meio chovendo, mas eu pensei, porra, eu já vou. Eu sei onde eu tô, o Couto Pereira é ligeiramente perto da minha casa. É apenas um ônibus que eu tenho que pegar pra chegar em casa, mas eu pensei, pô, eu não vou pegar um ônibus pra chegar no McDonald's e outro ônibus pra chegar em casa. Também não vou gastar dinheiro de Uber, que na chuva o Uber é mais caro. Eu pensei, então eu vou a pé daqui onde eu tô ao McDonald's mais próximo, que eu tava com vontade de comer McDonald's. Comi McDonald's sozinho, e daí quando eu entrei no McDonald's começou a despencar uma chuva muito mais forte do que a que tava caindo quando eu fui a pé até o McDonald's. E aí eu fiquei muito feliz, né? Porque eu escapei dessa chuva horripilante. Caralho, degluti deliciosas delícias feitas de lixo radioativo dentro do McDonald's. Maravilhoso. Saí de lá repleto, feliz, né? Depois de ter tido essa experiência. Peguei o ônibus e vim pra minha casa. E era no mesmo jogo no mesmo dia do jogo do primeiro Fla-Flu, da semifinal do Campeonato Carioca agora. E eu torço pro Fluminense. E o Fluminense foi humilhado nesse jogo, tomou 2-0, mas tudo bem, acontece. Tá tudo certo. Aí outras experiências. Eu estava vendendo meus adesivos, né? Pra galerinha aí. Vendendo meus adesivos, meus desenhos que estavam parados aqui em casa. Aí, venda vai, venda vem, um mano aqui de Curitiba comprou e ele falou que ele trabalha perto da rua 15 e falou, pô, algum dia que tu estiver fazendo alguma coisa no centro, tu vem e me entrega. Eu sugeri isso pra ele, na verdade. Aí ele topou, beleza. Aí, um coelho morto e outro coelho morto. E os dois foram mortos pela mesma cajadada. Porque uma outra experiência de graça que me foi ofertada, um maninho que é tatuador, @punk_ttt, Felipe é o nome dele.
gente finíssima também. Ele me mandou uma pergunta numa caixinha de perguntas e escreveu assim: aceita uma tatuagem? Falei, caralho, uma tatuagem de graça? Claro que eu aceito, né? Quem que é uma pessoa que tem tatuagens e gosta de tatuagens não aceitaria uma tatuagem de graça? Bom, eu não aceitaria uma tatuagem de graça caso eu abrisse um Instagram da pessoa e visse que, pô, ou o trabalho da pessoa não é muito maneiro, ou não faz muito meu estilo. Mas, para minha sorte, o meu mano punk underline TT, o Felipe, tem tanto um trampo maneiro e de qualidade e foda, quanto é um estilo que eu gosto. Aí eu falei assim, eu quero, né? Porra, eu aceito uma tatuagem de graça. Aí ele falou, pô, escolhe um flash aí então e tá feito, na faixa. Qualquer valor, qualquer um, escolhe o que tu quiser aí, a gente combina o dia e pronto. Aí eu escolhi um punhal, uma faca gigante. Gigante não, quer dizer, é bem grande na verdade. Porra, pra quem ganhou de graça. Eu também não escolhi a tatuagem mais cara, né? Porra, ia ser sacanagem, eu escolhi um valor médio ali. Aí beleza, marquei com ele e fui. E aí eu fui entregar e era no centro também. Então eu ia entregar o desenho pra esse maluco que eu vendi o desenho e depois eu ia fazer minha tatuagem de graça. É Eric Luiz o nome do menino que comprou meu desenho. E eu levei um desenho de presente também pro mano da tatuagem, né? Porra, que permuta, eu troquei um desenho de R$ 25 por uma tatuagem de várias centenas. Algumas centenas também, né? Não são tantas assim. Falei, não escolhi a mais cara porque seria sacanagem. Aí a Júlia tava comigo, né? E a gente tava esperando o menino que ia vir pegar o nosso desenho. E, caralho, a gente tava no meio da praça, assim, sabe? Centro da cidade. Toda vez que eu vou pro centro de Curitiba, eu lembro de uma música chamada Walking at a Downtown Pace, da banda Parquet Courts, que é uma banda que eu gosto muito, né? Do álbum Sympathy for Life. E a música nem é muito. Né? A tradução do nome da música é tipo caminhar ou caminhando, né? Tanto faz. Depende do contexto. É, no ritmo do centro da cidade. Walk at a Downtown Pace. E toda vez que eu estou no centro de uma cidade grande, eu sinto o sentimento que o título dessa música me comunica. Não tanto a música em si, porque eu acho que a música é uma vibe meio pós-pandemia, assim, sabe? Ele tá falando, eu quero fazer coisas quando tudo isso acabar, ver os meus amigos sem máscara e, sabe? Então tem um pouco desse lado urbano, eu sinto mais no instrumental, assim, a guitarra e a bateria é bem um ritmo caminhando no centro da cidade mesmo. Mas não necessariamente a letra da música me comunica o que o título e talvez o instrumental me comunicam, que é esse sentimento de, pra mim, uma pessoa que nasceu numa cidade pequena, estar no centro de uma cidade grande. Curitiba nem é tão grande assim, mas é grande. Pra mim é bem grande. E quando eu estou no centro da cidade de Curitiba ou no centro de uma cidade grande, eu tenho isso em mente. Esse título dessa música e a guitarra dela, que me diz caminhe no ritmo do centro da cidade. Que é um ritmo acelerado, né? Tu não pode andar moscando no centro de uma cidade grande. Eu aprendi isso nas minhas viagens aí. Tu tem que caminhar com um ritmo, tá ligado? As pessoas estão com pressa, tu tem que seguir o ritmo da cidade, a fluidez. Você é mais um glóbulo vermelho andando pelas veias desse organismo vivo. Tá ligado? E tu tem que seguir o fluxo, seguir o ritmo, não pode ficar moscando. Se tu ficar moscando, tu vai virar história. Ou algum pertence teu, talvez. Sabe, tem várias coisas assim. Tu não pode ficar moscando porque tu vai estar atrapalhando o ritmo das outras cidades, o ritmo das outras pessoas, o ritmo do centro da cidade. E também, às vezes, tu vai ficar moscando, tu pode estar em perigo, né? É muito complexo, muitas coisas. E daí, nesse momento, a gente tava parado, né? Esperando esse maninho, tranquilo ali, eu e a Júlia, mas observando a pulsação da cidade ao nosso redor. A pulsação do centro da cidade ao nosso redor. O que era muito interessante. E a gente tava tipo, caralho, a gente tá aqui esperando uma pessoa que a gente não conhece vir pegar um desenho com a gente. Então, olhando ali, eu tava conversando com ele no Instagram, olhando pra ver se eu via uma pessoa que era parecida com a foto do Instagram. E logo depois, eu ia subir num prédio para encontrar uma outra pessoa que eu não conheço, a fim de que ela fizesse um desenho na minha pele, que vai ficar aqui na minha pele até eu morrer. Na verdade, depois que eu morrer, ainda vai ficar aqui na minha pele, né? O que vai se decompor é a pele em si. Tá ligado? E de graça isso, né? Muito foda. Aí encontramos o maninho, o Eric Luiz, que comprou meu desenho.
Aí, e ele pediu pra tirar uma selfie comigo, me senti muito famoso. E eu fiquei uma meia hora conversando com ele ali, até dar o horário da tatuagem. Ele tava indo pra faculdade. Aí ele ficou matando, deve ter perdido uns 15 minutos de aula, o rapaz. Ficamos conversando ali, trocando uma ideia boa. Fiquei uns 20 minutos conversando com esse mano, aí deu o horário da tatuagem e ele foi pra aula dele, pra ele não chegar muito atrasado. Aí subi lá fazer a tatu. O maninho, o Felipe, o Punk Underline TTT, caralho, muito talentoso, muito querido, muito fofo. Porra, o estúdio muito lindo. O estúdio não é dele, no caso, ele é guest no estúdio. Coisas do mundo da tatuagem aí. Mas enfim, também é muito lindo o estúdio, mas não apenas o estúdio é lindo, como ele é muito querido, simpático e talentoso e dedicado à sua arte. E um amigo dele tava lá também, que escuta o Crônicas de Nada, o Antunes. Um beijo, Antunes. Foi o Antunes que mostrou o meu conteúdo para o Felipe. E por causa disso ele queria me dar uma tatuagem de presente. Ele falou que é porque ele curte as paradas que eu faço e tal. E pra gente ir lá trocar uma ideia, tá ligado? Porra, não. Quer saber? Agora é assim também. Ah, eu queria muito trocar uma ideia contigo. Me dá uma tatuagem de graça. Que a gente troca uma ideia. Esse é o preço agora, tá ligado? E quando faltar espaço pra fazer tatuagem no meu corpo, eu encontro outro preço aí. Brincadeiras à parte, foi uma tarde agradabilíssima que passamos lá. Fiquei umas 2 horas e pouco lá, eu, a Júlia e eles, trocando uma ideia. Porra, sabe quando a conversa tem entrosamento assim? Porra, eu tinha acabado de conhecer os caras, mas a conversa entrosou, tá ligado? Esse maninho que foi pegar o desenho comigo, o Eric, também foi igual. Um bate-papo bom, assim, sabe? Não sei, talvez por as pessoas consumirem o meu conteúdo, elas já têm um elas já têm, né, um background de quem eu sou. E dá pra imaginar mais ou menos os assuntos que funcionam ali, talvez seja isso. Mas eu acho que principalmente no caso da galera da tatuagem, que foi com quem eu passei mais tempo, pô, nós temos muitas coisas em comum, assim, sabe? Muitos interesses em comum, filmes, culinária, arte, coisa arada. E o papo, porra, encaixou como encaixa um bom meio de campo, assim, sabe? Porra. E muito entrosamento na troca de passes, na troca de frases, na troca de palavras. E foi muito legal. E hoje de manhã, um outro mano me mandou mensagem no Instagram falando: Porra, eu já tinha pensado em te dar uma tatuagem de presente também, pra te conhecer, pra gente trocar uma ideia. E agora, porra, isso já aconteceu, então eu fico um pouco envergonhado. Eu falei, quem fica envergonhado sou eu. Daí ele falou, então fica o convite implícito aí, né? Daí eu falei, porra, então eu fico mais envergonhado ainda com o convite implícito. Daí ele deixou o convite explícito. Falou, porra, mano, escolhe um flash aí que tu achar bonito, agenda o horário e a gente faz, de graça, de presente. Só pra gente trocar uma ideia. Então eu vou ganhar mais uma tatuagem de graça. Nem marquei o horário ainda, inclusive. Ele me mandou um link ali pra eu marcar. E eu escolhi a tatuagem já. É um pássaro com a cabeça de câmera, assim. Achei muito pica o desenho. Que massa, né? Porra, eu adoro desenho. Eu gosto de desenhar, sempre gostei de desenhar e sempre gostei de ver o desenho dos outros. Aí inventaram esse negócio de tatuagem, que é tu ter um desenho na tua própria pele. Aí eu achei maneiro, né? Porra, eu gosto de desenho, por que eu não teria um desenho na minha pele? E agora eu já ganhei um de graça e vou ganhar mais um de graça. Estou vivendo a vida aí, né? Quando eu postei ontem um vídeo sobre isso no TikTok, um mano comentou alguma coisa nesse sentido assim de. Porra, eu me pergunto quantos convites pra fazer coisas de graça você aceitaria. E vocês nem imaginam até onde eu iria pra ganhar coisas de graça. Vocês nem passam pela cabeça de vocês. Eu também não sei, mas se for um convite maneiro, eu aceito, tá de boa. E quando eu tiver dinheiro, nem precisa ser de graça também, né? Meu Deus, fazer as pessoas ficar trabalhando de graça, que horror. Eu quero ter dinheiro para remunerar aí essas pessoas. Mas por enquanto eu não tenho. E daí, se elas querem me dar de presente, tá bom, tá tudo certo. Eu espero no futuro eu ganhar presente das grandes marcas. Porque daí as grandes marcas eu não preciso sentir que eu tô. Tipo, eu não preciso ficar com vergonha, tá ligado? Tipo, pô, mano, o cara dedicou 2 horas do trabalho dele para me dar um presente. Uma grande marca, eles têm dinheiro infinito, né? Então, foda-se, eu posso ganhar quantos presentes for de uma grande marca. Mas o presente que eu ganho, não de grandes marcas, mas de grandes pessoas de verdade, acaba sendo mais simbólico, mais significativo e mais gostoso. Bom, eu também tava pensando sobre morte. Morte, tá ligado? Morte. Morte. É a morte, né? Não tem jeito.
Uma hora tu morre, aí as coisas acabam, tudo mais, pá, não sei o que lá. E eu acho, se eu não me engano, eu já falei aqui no Crônicas de Nada, que, porra, eu acho que eu tenho uma cabeça ligeiramente saudável, nunca tive nenhum problema com nenhuma coisa de, né, atentar contra a própria vida e tudo mais. Não estou falando esse trecho aqui em tom de brincadeira, se alguém aí está tendo algum problema, busque ajuda e tudo mais. Mas teve um momento na minha vida que quando eu pensava sobre morte, eu pensava tipo, tá tudo bem, tá ligado? Morte, né? Uma hora o cara vai lá e morre. O que mais um cara pode fazer? A não ser de ir lá e morrer. Aí eu pensava assim, tá, imagina se eu tivesse morrendo, porra, tava andando na rua, me atropelaram, aí eu tô deitado lá no asfalto, cheirinho de sangue, cheiro de pneu queimado, carburador furado. Tô olhando pro céu de barriga pra cima, assim, pensando, o som longínquo da ambulância, assim. Aí eu tô pensando, pode crer, né? Morri, ué. Fazer o quê? O que mais eu poderia fazer nesse momento se não morrer? E daí eu pego e morro, assim, tá ligado? Quando eu me imaginava nesse momento, eu me imaginava em paz, assim, sabe? Tipo, vou morrer, beleza. Vivi uma vida legal, aí as pessoas gostavam de mim, podia ter vivido um pouquinho mais, né? Mas vivi pouco, morri agora, tá bom. Fazer o quê? Uma hora tinha que acabar mesmo. Só que eu acho que eu tô em outro momento agora. Quando eu penso em morrer agora, eu não penso nesse conforto, assim. Talvez conforto nem seja a melhor palavra. Não penso numa morte pacífica. Eu quero que seja uma morte pacífica, né? Já falei, eu acho horrível a ideia de quem fala que, eu queria morrer dormindo. Não, eu quero estar absolutamente consciente no momento da minha morte. Porque, porra, essa vai ser. É literalmente a última experiência da vida. A morte, tá ligado? Tipo, o estar morrendo. Estar se encaminhando pros finalmente. E eu gosto de ter experiências, né? E a última delas, pô, eu quero ter, eu não quero estar dormindo, não quero estar inconsciente. Por isso eu tenho muita agonia, eu nunca fiz nenhuma cirurgia, nada que precise tomar anestesia geral. Mas se eu fosse fazer, eu ia ficar apavorado. Numas de tipo, tá, e aí, mano? E se eu simplesmente morro? Se dá uma complicação horrível na cirurgia e eu morri inconsciente. Tipo, eu tomei uma anestesia achando que eu ia acordar na cama do hospital e eu não acordei mais. E aí, eu parei de existir. Tipo, acho que esse é um dos meus piores pesadelos, assim. Eu admiro muito a consciência, gosto muito de estar consciente. E não importa em qual estado de consciência eu esteja, eu gosto de estar consciente. E vai que dá um barato morrer também, né? Tu tá morrendo e tu tá tendo uma brisa ali, tipo, porra. O filminho da vida passando na frente dos olhos. Eu assisti Madame T anteontem. Tem uma hora que ela quase morre, que ela tem uma pira assim no futuro dela. Os poderes, as visões, as coisas, o tempo passando na frente dela. Vai que eu tenho isso, tá ligado? E daí, se eu tomei anestesia geral, eu sou privado disso. Dessa última experiência. É um medo que eu tenho. Eu queria morrer consciente mesmo. Só que eu tô numas agora de não morrer nesse momento. Tipo assim, eu nunca estive numas de morrer. Mas antes eu estava numas de tipo, se eu morresse, eu pensava na ideia da morte pacífica. Mas agora eu tô pensando na ideia da morte que ia me privar de mais vida. Que é a ideia mais tradicional de morte, né? A morte enquanto a privação da vida. Literalmente o que é, né? Só que antes não me incomodava pensar assim, porra, as outras coisas que era pra eu viver. Agora, nesse exato momento que eu tô, me incomoda um pouco quando eu penso em morte. E eu não penso muito em morte, eu penso bem mais em vida. Mas quando eu penso em morte, antes era pacífico, agora é um pouco desconfortável. Então eu não tô no momento bom de morrer. Eu espero que quando eu for morrer, eu esteja, assim, projetando que talvez seja uma flutuação entre aceitar a possível paz da morte e sentir o desconforto da interrupção da vida. Eu espero que quando eu for morrer, quando chegar a minha hora, né? Quando eu me chamar saudade, que eu esteja num momento de flutuação que seja a flutuação da paz e não a flutuação do desconforto. Tá ligado? Me fiz entender? Mas eu tava pensando em morte por duas coisas. Eu tava pensando em morte por duas coisas recentemente. Duas coisas totalmente interligadas. E eu comecei a pensar em morte ontem
de uma terceira maneira, que não tá tão interligada, tá interligada apenas pela morte. Vamos primeiro as duas que estão entrelaçadas. Lembra o primeiro episódio do ano aqui do Crônicas de Nada? Era sobre. Porra, eu tava na praia lá, e daí eu encontrei um mano que eu não via há muito tempo, e ele falou pra mim assim: porra, eu, né, rolê, cervejinha na mente, pagodeira. O cara virou pra mim assim. Ouçam lá o episódio. Na verdade, isso estraga um pouco a graça do momento, né? Porque ele me fez a pergunta de uma forma tão. Mas enfim, quem já ouviu, já ouviu. Eu não vou criar o mesmo clima narrativo aqui para ter a entrega aleatória da pergunta. Mas do nada, no meio de um pagode, tomando cerveja, um maluco que eu não via há muito tempo me perguntou assim, cara, não fica bad com o que eu vou te falar. Mas o que tu achou da morte do PC Siqueira? Ele falou isso pra mim do nada, no meio do pagode. Literalmente no meio do pagode. Grande beijo aí pro meu mano. Matheus, esse cara que tava conversando comigo esse dia. Eu gosto muito dele. Matheus Lopes, um querido. Um querido, mas ele me fez essa pergunta aleatória do nada, né? E daí eu fiquei meio pego de surpresa, como um soco no queixo. Aí eu falei, meio paia, né? Tipo, o cara, né, foi acusado de várias coisas. Não fui atrás de saber se era verdade ou não. Simplesmente, não sei, fiquei mexido com a situação, porque eu acompanhava muito ele quando eu era pré-adolescente e adolescente. Mas quando a pessoa morre, porra, a pessoa morreu, sabe? Tipo, óbvio. Mas tem muitas implicações, assim, de tipo. Ainda mais do jeito que foi, né? No caso, ele cometeu o suicídio e é tipo, pô. É triste, obviamente, mas é triste de formas complexas, assim. Porque ele era uma figura que era muito querida pra mim. Depois ele foi acusado de coisas hediondas, que é, tem comprovações, mas não tinham provas tão contundentes. Enfim, não quero entrar nesses detalhes. Mas por ele ser uma figura pública que inicialmente era muito querida e depois passou por essas acusações hediondas, o dia que ele morreu tinha gente comemorando e tudo mais. Então são sentimentos muito complexos ao redor de todas essas coisas. E eu, tomado por embebido de todos esses sentimentos complexos, e também depois de ter sido perguntado isso no pagode, teve um dia que eu sonhei que o meu amigo Fred tinha morrido. E o meu amigo Fred foi a pessoa que me mostrou os vídeos do PC Siqueira, quando ambos éramos pré-adolescentes. E o meu amigo Fred, eu acho que ele se identificava um pouco com o PC Siqueira por ser meio nerdola e por ser um tipo meio específico de nerdola, assim, sabe? Não sei. Era um. O meu amigo Fred era meio PC Siqueira. Hoje em dia, acho que as comparações já. Óbvio, né? Depois de tudo que aconteceu, o meu amigo Fred tem mais diferenças do que semelhanças com o PC Siqueira. Mas de alguma forma, essas duas figuras estavam entrelaçadas na minha cabeça, porque foi o Fred que me apresentou o PC Siqueira. E porque quando a gente era pré-adolescente, eu acho que o Fred se identificava com o PC Siqueira. E essas duas figuras estando entrelaçadas na minha cabeça, teve um dia que eu sonhei que o meu amigo Fred tinha morrido. E eu acho que nesse sonho, o meu amigo Fred era ao mesmo tempo o meu amigo Fred e o PC Siqueira, sabe? E eu acho que eu sonhei com a morte do meu amigo Fred por causa do entrelaçamento de ambas figuras. Deixa eu dar um gole no meu café aqui. Aí. Fiquei meio chateado, né? Acordei meio pá, assim, tipo, caralho. Pô, sonhei com a morte de um amigo querido meu, um dos meus amigos mais antigos aí. Que merda. E eu acho que outra razão por eu ter sonhado isso é que no ano novo, eu sabia que eu estava lá na minha cidade natal e eu sabia que o Fred também estava. E eu tava com muita saudade do meu amigo Fred, fazia muito tempo que eu não via ele, é um amigo muito querido que eu amo muito. E daí eu pensei nele no ano novo, e no momento que eu pensei nele, por estar naquele clima de ano novo, já tinha passado a virada, falei, pô, mano, vou mandar uma mensagem pro meu amigo, né? Porra, um dos meus amigos mais antigos, um cara que eu amo tanto, que eu tenho tanto carinho, vou aproveitar esse clima de fim de ano e mandar uma mensagem pra ele. Aí eu mandei uma mensagem e falei, porra, cara, te amo, tô com saudade de você, tu é um cara muito importante pra mim, gosto muito de ti, espero que tu esteja bem, espero que tu esteja feliz, feliz ano novo, e qualquer hora vamos se encontrar aí pra conversar, fazer alguma coisa. Pô, e ele me respondeu também de forma muito carinhosa, falou que me amava, que tava com saudade também, e daí eu fiquei feliz com isso. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei feliz com isso, não deu tempo de ver ele enquanto eu estava lá na minha cidade. E daí eu fiquei com uma pintadinha de culpa, né?
De tipo, porra, eu mandei mensagem falando que tava com saudade com o cara, mas também não convidei ele pra fazer nada. E daí eu voltei pra Curitiba e acabei não vendo ele. E daí isso entrelaçado com ficar vendo coisas assim, tipo, ai, mano, ficou aparecendo o vídeo do PC Siqueira nos meus recomendados do YouTube. E daí eu via o rosto dele lá e eu pensava em todos esses sentimentos complexos, assim, de tipo, porra, era um cara que eu acompanhava, que eu gostava, e aconteceram todas essas coisas, e ele faleceu dessa forma trágica e esquisita, e a repercussão foi muito esquisita. E daí, olhando a cara dele ali nos meus recomendados do YouTube, eu fiquei com um sentimento horrível dentro de mim, assim. E daí eu tive esse sonho em que o meu amigo Fred era o PC Siqueira e os dois tinham morrido. E eu acordei me sentindo muito mal, assim, acordei muito estranho. Mas felizmente eu vi o meu amigo Fred num dia que eu estava em Joinville. O meu amigo Fred está numa banda agora com o meu amigo Léo, a minha amiga Ana e uns outros dois amigos deles. Eu estava lá e eles me chamaram pra ver o ensaio da banda deles. Caralho, muito massa. O nome da banda é Vela Vulto. Caralho, já tem várias músicas autorais, estão em busca aí de fazer shows e tudo mais. E eu adorei o som deles. Foi um dia que me encheu de alegria, assim, sabe? Pô, eu pude dar um abraço no Fred, pude ver os meus amigos ali, num ambiente que eu gosto muito, que é um ambiente de música, que é ambiente de droga também, né? Como diz a galera do Choque de Cultura. E fiquei feliz, fiquei feliz. Fiquei feliz. Então essas primeiras duas coisas de morte que eu estava pensando. Aí ontem foi o enterro de um amigo da minha família, que era um senhor de idade. O nome dele era Vigando. Na verdade, o nome dele é Vigand, com W. Eu não sei se ele nasceu em outro país, eu não lembro exatamente. E ele tem um sobrenome estrangeiro também. Só que, né, no Brasil é difícil as palavras terminarem com som de consoante, assim. Então é muito natural a gente pegar esses sons estrangeiros e colocar uma vogal no final. Então as pessoas calharam de começar a chamar ele de Vigando, né, uma adaptação do nome dele. Só que para além de Vigando, a esposa dele, a tia Ana, que não é minha tia, tipo, ela não é irmã da minha mãe, mas ao mesmo tempo ela é uma amiga muito próxima da minha mãe, e por isso eu sempre chamei ela de tia, né? Porque a minha mãe considera ela uma irmã. Cara, minha família tem muito disso, assim, sabe? De incorporar pessoas que não têm laços de sangue, mas que a pessoa vira da nossa família, assim, tipo, ocorreram vários casos, assim, vários exemplos dessa forma. Tipo, um parente distante ou alguém que nem era parente vem pra morar com a gente, passar um tempo, sabe? Fazer parte do nosso ciclo familiar. E a tia Ana era esposa do seu Vigando e ela chamava ele de Amado. E, cara, eu acho esse um apelido tão espetacular, assim, sabe? Pô, eu fico com vontade de chorar só de pensar nisso. E ele era realmente uma figura muito amada. Ele era um cara muito. Porra, que circulou por muitos meios, assim, ele já fez muitas coisas importantes na cidade, ajudou a fundar o Hospital de Caridade, ele foi do exército na adolescência, caralho, na juventude dele também. Tipo, sabe, uma pessoa que circulou por muitos meios, assim, ele faleceu essa semana, e a minha mãe foi no velório dele ontem, né, a minha mãe, a minha irmã, várias pessoas da minha família, por ele ser um cara tão querido, né, um amigo tão próximo. E a minha mãe me mandou vários áudios à noite falando como. Ela falou assim: ah, vou te passar um relatório de como foi o velório. E ela tava me contando como ela se sentiu, como foi e tudo mais. Trocamos uma ideia ali. E ela ficou relembrando outros velórios. E sobre. A minha mãe tava tendo uma reflexão sobre como o evento velório está, parece que caindo em desuso, assim, sabe? Cada vez mais vai virando uma tradição meio antiga e estranha. Eu não sei se esse é um pensamento meio jovem da minha parte, porque ainda tem pessoas que são muito tradicionais, né? O Brasil é um país tradicional e conservador no geral. Então eu não sei se pra mim o velório está caindo em desuso ou pra todo mundo está virando uma tradição um pouco do passado. Mas ela falou que talvez por isso ela achou que tinha menos pessoas no velório do seu Vigando do que ela imaginou que teria. Sabe? Por ele ser uma pessoa tão querida por tantas pessoas e por ter circulado por tantos meios diferentes, assim, sabe? Já foi da Secretaria da Saúde, já fez tal coisa, já foi aqui, já foi ali. E isso em cidade pequena, geralmente, porra, faz com que a pessoa vire uma figura emblemática, assim, sabe? E ele era um cara que gostava muito de festas, assim, também. Ele tinha. A casa dele era muito grande e a casa dele, nos fundos, tinha um salão de festas que ele alugava pra eventos, assim. E ele adorava, tipo, ele era um cara muito. Eu não sei, eu acho que eu peguei um pouco disso dele, assim.
Eu adorava ele gostava muito de mim também. Ele me tratava como sobrinho mesmo, assim. Eu adorava ir na casa dele. Ele sempre me convidava pra ir lá tomar um café, comer um pastel, alguma coisa. E muitas vezes tinha. Quando a gente ia fazer um evento da família, a gente usava esse salão de festas da casa dele. Que para outras pessoas ele alugava, mas como ele era um amigo da família, ele fazia questão de convidar a gente lá e não cobrar nada, porque ele fazia parte da festa também, sabe? Ele gostava de receber as pessoas, de estar próximo de todo mundo. E eu acho que eu absorvi muito isso, assim, de ser uma pessoa de pessoas. E fico feliz, né? Porra, é uma forma de eu lembrar dele também. Era um cara que eu amava muito, gostava muito dele. E eu quero levar isso, né? Pensar que foi uma coisa que ele me ensinou, de ser uma pessoa de receber pessoas, de, sabe, ser uma pessoa de união, assim. Ser um ponto de união para outras pessoas e, sabe, ser querido e querer as pessoas, gostar, aproximar. E por isso a minha mãe falou que ela achou estranho, que ela pensou que teria mais pessoas no velório. Minha mãe ficou lá o dia inteiro. E daí eu tava conversando isso com ela, né? E falando que, pô, eu acho que tem esse lado da tradição ser um pouco antiga. Eu, por exemplo, não fui ao velório porque foi na minha cidade natal. Eu estou aqui em Curitiba e eu tinha que trabalhar à noite, ia ser meio complicado. E eu acabei não indo no velório. Né, nem foi cobrado de mim que eu estivesse lá, nem nada, tá tudo bem. Mas eu fiquei pensando que eu também não fui no velório do pai do meu tio, que é a minha principal figura paterna, né? Porque eu não tenho pai e tudo mais, vocês já sabem. E eu não fui no velório do pai da minha figura paterna. Também por isso, porque eu estava aqui em Curitiba, não deu pra eu ir e tudo mais. É, E esse outro velório eu até fiquei com um pouco de sentimento de culpa, assim. Eu acho que eu falei disso no Crônicas de Nada. Só que agora, passado esse tempo, tanto para o Amado quanto para o seu Rubens, que foi o pai da minha figura paterna, eu não me arrependo de não ter ido ao velório. E foi isso que eu falei pra minha mãe ontem. Eu me arrependo de. Porra, eu não sabia, né, que eram os últimos anos ou os últimos meses de vida deles. Por mais que fossem pessoas idosas, elas eram saudáveis, né? Sei lá, não dava pra esperar. A pessoa morre, tudo bem. Um idoso, a gente sabe que a pessoa vai morrer, talvez em breve. Mas quando morre é uma surpresa, de certa forma. E eu não me arrependo de não ter ido no velório, mas eu me arrependo de não ter visto eles mais vezes enquanto eles estavam vivos. Foi isso que eu falei pra minha mãe. Porque parece que ela tava meio chateada, assim, que ela queria que tivesse mais pessoas indo ao velório. E eu falei que eu acho que é muito mais triste um aniversário vazio do que um velório vazio, tá ligado? E não estava vazio, mas enfim. Eu acho que eu prefiro pensar dessa forma. E daí eu lembrei da música Quando Eu Me Chamar Saudade, do Nelson Gonçalves. Do Nelson Gonçalves e do meu mano Nelson Cavaquinho. Não, o Nelson Gonçalves foi intérprete de uma das versões. Quem escreveu, eu abri aqui pra ver. Quem escreveu foi Guilherme de Brito e Nelson Cavaquinho, né? O mito. E essa música é sobre, tipo, porra, ele fala, me dê as flores em vida. Sabe? Não. Tipo, porra, eu quero que as pessoas. Tipo, eu sei, depois que eu morrer, as pessoas vão me esquecer. Passa, as coisas vão. As pessoas têm mais o que fazer. Por mais que seja a nossa tarefa lembrar dos nossos mortos, a minha amiga Thalita me falou uma frase muito linda que eu já disse aqui também. Se a gente não lembra dos nossos mortos, eles morrem. É alguma coisa assim. Se a gente esquece, eles morrem, né? Morrer é isso. Quando a última pessoa que te amava pensou em você pela última vez, ou falou de você pela última vez, aí você morreu de fato. Tipo assim, você que tá me ouvindo agora, você sabe quem foi o seu tataravô? Você sabe quem. Talvez bisavô você saiba, né? Eu não conheci meus bisavós. Mas. Sabe? Tipo, umas 3 gerações, as pessoas já te esqueceram. Tipo, quem te amava já morreu também. Então é normal ser esquecido. Mas é muito mais triste você ser esquecido em vida. Então, né? Por isso a música, né? Ele fala: quando eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Então, tipo, reza por mim aí, tá bom, quando eu morrer, tá certo. Mas enquanto eu estiver vivo, porra, me dá uma flor, não precisa esperar eu morrer pra me dar uma coroa de flores. Tá ligado? Me dá a sua presença, me dá a sua conversa, me dá. Tá ligado? Então é isso, essa era a última coisa de morte que eu estava pensando. Climinha bom, né, pra terminar o episódio. Pô, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audição. Vamos ficando por aqui. Mais um Crônicas de Nada se encerra. E é isso aí.
Grande beijo a todos. Vocês sabem que eu tenho um Apoia-se lá, né? Quem gosta do meu conteúdo e quer ter acesso a mais conteúdo pode assinar o meu apoia.se/João Vitor Panda, tudo junto, sem acento. Compartilhe o episódio se você gostou do episódio. Indique o programa para amigos que gostam de podcasts, estão em busca de novos podcasts para ouvir. E de repente você acha que a pessoa talvez vá gostar dessa maluquice aqui. Que mais? É isso. Tô indo dormir agora, tá? Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.